Você já sentiu uma dor tão profunda que parecia não ter propósito? Às vezes o que mais dói não é o sofrimento em si, mas não entender por que o vivemos. Mas a palavra de Deus nos dá uma chave poderosa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Este versículo não apenas consola, mas revela uma verdade fundamental: a dor pode ser um indício de que você está sendo moldado para algo maior. Hoje veremos como certas dores em sua vida não são castigos, nem meras coincidências, mas sinais claros de que Deus os separou para um propósito maior. Vamos mostrar como reconhecê-las, como interpretá-las espiritualmente e como permitir que elas o aproximem do seu chamado divino. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Desde cedo, muitas pessoas sentiram um tipo de dor que nem sempre deixa cicatrizes visíveis, mas que permanece como um eco na alma. A rejeição, seja por parte da família, de amigos, de colegas, ou até mesmo em círculos espirituais, a rejeição deixa uma marca profunda. E embora a princípio pareça um sinal de fraqueza, de não ser suficiente, de estar fora de lugar, a verdade é que muitas vezes essa dor é, na realidade, a evidência mais clara de que você foi separado para algo maior. Você não se encaixou porque foi desenhado para se destacar, não foi aceito porque foi consagrado, não foi compreendido porque sua linguagem interior não é deste mundo, mas do céu. Há dores que não vêm para destruí-lo, mas para identificá-lo, e a rejeição é uma delas. Na história de José, filho de Jacó, vemos esse padrão se repetir com uma clareza reveladora. Desde jovem, José tinha sonhos que indicavam um destino glorioso, mas seus próprios irmãos não apenas não o entenderam, como o odiaram por isso. Gênesis 37:5-8 nos diz: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. O que José não sabia naquele momento era que esse ódio, essa rejeição tão dolorosa, era a ferramenta que Deus usaria para colocá-lo exatamente onde ele deveria estar. Sem essa rejeição, ele não teria sido vendido. Sem essa venda, não teria chegado ao Egito. E sem estar no Egito, não teria chegado ao trono, de onde salvaria sua família e toda uma nação da fome. A rejeição, embora disfarçada de injustiça, era parte exata do mapa celestial para cumprir seu propósito. Esse padrão não é exclusivo de José. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que foram chamados com maior força, também foram rejeitados com maior intensidade. Davi, o futuro rei de Israel, foi ignorado por seu próprio pai quando Samuel foi enviado para ungir o novo rei. Jessé apresentou todos os seus filhos, exceto Davi. Foi necessário que o profeta perguntasse se havia outro filho para que Davi fosse chamado do campo. De Samuel 16:11 relata: Então Samuel perguntou a Jessé: São estes todos os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o menor, que está cuidando das ovelhas. Davi não foi esquecido por erro, foi separado por desígnio. A rejeição de sua família foi o pano de fundo perfeito para que o favor de Deus se revelasse sem intervenção humana. Deus não permitiu que Davi fosse escolhido pelos homens porque sua eleição vinha diretamente do céu. O próprio Jesus, o Filho de Deus, não foi alheio à dor da rejeição. Isaías 53:3 o descreve assim: desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como se escondêssemos dele o rosto, foi desprezado e não o estimamos. Aquele que veio para curar, salvar e libertar foi rejeitado pelos seus. João 1:1 confirma isso com uma simplicidade dolorosa. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, essa rejeição era necessária. Se Jesus tivesse sido aceito pelos líderes religiosos, não teria chegado à cruz, e sem cruz não haveria redenção. A rejeição foi o caminho para a glória, a evidência de que o que ele trazia não era deste mundo, e portanto não seria recebido facilmente. Talvez você também tenha sentido essa rejeição na própria carne. Talvez tenha sido marginalizado em sua família, julgado injustamente, excluído por aqueles que mais amava. Talvez na sua igreja não compreenderam sua sensibilidade espiritual,
ou no seu ambiente de trabalho, sempre sentiu que era a pessoa estranha, a peça que não se encaixava. E talvez você tenha se perguntado: o que há de errado comigo? Por que não sou aceito como os outros? Mas hoje você precisa compreender algo profundo. Essa dor que você carregou em silêncio não é uma condenação, é um sinal. A rejeição que você viveu não é um acidente, é uma marca. Deus o separou, não para feri-lo, mas para usá-lo. O mundo não reconhece o que vem do céu. Por isso, aqueles que são enviados por Deus muitas vezes não são reconhecidos pelos homens. Moisés foi criado no palácio do Egito, mas não era egípcio. Quando tentou defender um hebreu, foi rejeitado tanto pelos egípcios quanto pelo seu próprio povo. Quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Disseram-lhe em Êxodo 2:14. Essa rejeição o levou ao deserto, onde passou 40 anos no anonimato. À primeira vista pareceria que ele foi esquecido, mas na verdade foi formado. Porque a rejeição não foi o fim de sua história, mas o início de sua missão. Foi ali na solidão do deserto que Deus lhe falou da sarça ardente e o chamou para libertar Israel. O que parecia exílio era preparação. A história continua a nos falar. Pensemos em Jeremias, um profeta que foi desprezado e perseguido por falar a verdade de Deus. Suas palavras não eram populares, não agradavam aos ouvidos de sua geração. Jeremias 27:8 nos mostra o conflito interior que ele vivia. Tu me seduziste, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. E ainda assim ele não podia se calar. O fogo de seu chamado ardia dentro dele. A rejeição que enfrentava não era porque ele estava errado, mas exatamente porque estava alinhado com a vontade de Deus. A fidelidade à verdade gera desconforto nos que vivem na mentira. E esse desconforto se manifesta quase sempre na forma de rejeição. Quando a dor da rejeição chega às nossas vidas, temos dois caminhos: acreditar que somos indignos ou entender que fomos separados. O que para outros é uma ofensa, para você pode ser uma confirmação. O inimigo quer que você pense que não tem valor, mas Deus quer que você compreenda que foi marcado. Marcos 13:13 diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não prometeu aceitação, prometeu propósito. E quem tem um propósito eterno não pode esperar compreensão temporária. Talvez você tenha sido rejeitado em relacionamentos no trabalho, em círculos sociais. Talvez tenha vivido com a sensação de não pertencer, de caminhar em terra alheia. Mas esse desconforto, esse sentir-se fora de lugar, pode ser a evidência mais clara de que você foi criado para um lugar diferente. Hebreus 11:13 fala dos heróis da fé como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque sua cidadania não era terrena, mas celestial. Quando Deus o chama, ele começa a desenraizá-lo do comum para plantar em você o eterno. Recordemos também Esther, que sendo órfã e estrangeira, foi levada ao palácio para cumprir uma missão que ninguém mais poderia realizar. No início, ninguém via nela uma rainha. Seu passado não indicava isso, mas Deus sim. E quando chegou o momento, Mardoqueu lhe disse uma frase que ressoa através dos séculos. Quem sabe se não foi exatamente para este momento que você chegou ao reino. Esther 4:14. A rejeição de seu passado foi o limiar que a conduziria ao cumprimento de seu destino. Na vida de cada pessoa separada por Deus, a rejeição é uma constante. Não porque Deus queira feri-lo, mas porque o mundo não reconhece o que não compreende. E o que Deus deposita em seus escolhidos nem sempre faz sentido aos olhos naturais. Por isso, se hoje você está enfrentando a dor de ser rejeitado, levante a cabeça. Você não está sendo esquecido, está sendo identificado. Deus está marcando sua vida com um sinal que poucos entendem, mas que no céu tem um significado claro: você foi escolhido. Cada lágrima que você derramou em silêncio, cada palavra ofensiva que recebeu, cada porta que se fechou sem motivo, não são provas de sua insignificância. São pegadas do caminho estreito que Deus traçou para você. E embora no momento doa, mais adiante você entenderá que era necessário. Como José, você olhará para trás e dirá: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem.
Gênesis 50:20. Você verá que cada rejeição era um impulso para o seu destino, não um desvio dele. Deus não chama os que estão confortáveis entre multidões, chama os que aprenderam a caminhar na solidão. Porque é nesse caminhar, nessa dor, que o caráter é formado, a fé é refinada e a voz de Deus se torna clara. Não ignore essa dor, não a silencie, não a minimize, escute-a. Porque muitas vezes a rejeição que mais dói é a que mais revela. Revela que você não é deste mundo, que sua origem é divina e que seu destino é eterno. Em sua vida, cada rejeição pode se tornar um altar, um lugar onde você decide confiar em Deus acima do entendimento humano. Um ponto de ruptura que é também um ponto de partida, um espaço onde sua fé não apenas sobrevive, mas floresce. Quando o mundo fecha uma porta, não é o fim, é Deus redirecionando seu caminho para algo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, mas que já foi preparado para você. Não tema a rejeição, abrace-a com fé, porque quando os homens fecham os braços, Deus estende os seus, e nesse abraço divino, você entenderá que sempre foi suficiente, sempre foi visto, sempre foi amado, que sua dor não foi ignorada, mas contada, que sua solidão não foi esquecimento, mas preparação, e que o que outros desprezaram, Deus chamou de tesouro, porque o que foi separado, embora caminhe sozinho, nunca está desamparado. A rejeição não é o fim, é apenas o começo do propósito que ainda está por se revelar. Se você pode crer nisso, verá como essa dor se transforma em destino. Há dores que não se veem, que não sangram, mas que fazem a alma tremer. Não vêm com golpes físicos, nem com palavras ruidosas, mas com silêncios que esmagam, com despedidas inesperadas, com vazios que parecem nunca se fechar. O quebrantamento emocional nem sempre pode ser explicado, mas sempre é sentido. É a sensação de ter perdido algo irrecuperável, de ter sido devastado por dentro, de caminhar como se faltassem peças essenciais do coração. À vista dos outros, tudo pode parecer em ordem, mas por dentro, algo se quebrou, algo caiu, algo morreu. E no entanto, esse tipo de dor é um dos mais poderosos que Deus pode usar para formar alguém com um chamado especial. O quebrantamento não é um sinal de fraqueza. É uma ferramenta de formação, é o martelo do oleiro golpeando o barro endurecido, não para destruí-lo, mas para devolver-lhe a maleabilidade. É o crisol onde o ouro é purificado, é a prova mais silenciosa, mas também a mais intensa. E nas Escrituras esse tipo de dor está reservado para aqueles a quem Deus quer elevar, não derrubar. O livro de Jó abre uma janela direta para o tipo de quebrantamento que parece não ter explicação. Jó era íntegro, temente a Deus, afastado do mal. Não havia nada em sua conduta que justificasse a dor que viria. No entanto, ele perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde. Sua alma foi triturada em todas as dimensões possíveis. Mas em meio a esse quebrantamento, Jó foi observado, foi sustentado, foi levado a um nível de revelação que só se alcança desde a ruína. No final de seu processo, Jó disse algo que resume tudo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O quebrantamento não foi castigo, foi uma plataforma. Não foi o fim, foi o limiar para uma revelação maior. Antes ele conhecia a Deus por informação, depois da dor o conhecia por comunhão. O quebrantamento que Deus permite não é caprichoso, é preciso. Tem um propósito tão elevado que só pode ser sustentado em corações profundamente processados. Quem não foi quebrantado com profundidade não pode carregar glória. Em Isaías 57:15 lemos: pois assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas também com o quebrantado e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos quebrantados. Essa declaração revela um princípio espiritual. O lugar onde Deus escolhe habitar nem sempre é o do sucesso visível, o da perfeição aparente, mas o do coração que foi esmagado e reduzido, mas permanece aberto diante dele. No Novo Testamento, Pedro foi um dos discípulos mais apaixonados. Prometeu lealdade total, disse que jamais negaria o Mestre. Mas quando chegou a hora da prova, negou Jesus 3 vezes. Seu quebrantamento não foi provocado por circunstâncias externas,
mas pela confrontação com sua própria fragilidade. Lucas 22, 61-62 nos mostra esse momento com uma delicadeza devastadora. Então o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, e saindo chorou amargamente. Esse olhar não foi de julgamento, foi de amor. Foi um olhar que selava uma nova etapa. Aquele choro não era derrota, era quebrantamento. E esse quebrantamento o prepararia para ser a rocha sobre a qual Jesus levantaria sua igreja. O homem que chorou amargamente depois de negar seu mestre seria o mesmo que, cheio do Espírito, pregaria com poder no Pentecostes. O que a alma humana não compreende, o Espírito reconhece. O quebrantamento tem um som especial. É como um sussurro sagrado que o céu ouve e responde. Salmos 34:18 diz com clareza: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa proximidade não é apenas emocional, é estratégica. Deus não desperdiça o sofrimento. Ele o usa, o transforma, o incorpora ao desígnio. O quebrantamento não é o fim de um caminho, é o ponto exato onde o verdadeiro caminho começa. Quando se perdeu tudo, começa-se a ver o essencial. Quando se chorou o suficiente, a alma se torna terra fértil para a revelação. Davi, antes de ser rei, foi quebrantado de múltiplas formas. Perseguido por Saulo, traído por aqueles que dizia amar, escondido em cavernas, reduzido a fingir-se louco para salvar sua vida. Em meio à sua angústia, ele escreveu palavras que continuam ressoando com uma força poderosa. No Salmo 51:17, ele declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Aqui não há teologia abstrata, há experiência direta. Davi entendeu que sua grandeza não viria de sua força ou de seu talento como guerreiro, mas de sua capacidade de ser quebrantado e ainda assim continuar buscando a Deus. Quem foi verdadeiramente chamado por Deus passa por esse vale. Não há exceções. O quebrantamento não é uma possibilidade, é uma etapa. E embora pareça injusto, incompreensível, até cruel, é um dos processos mais amorosos que Deus pode permitir. Porque o coração quebrado é um coração ensinável, um coração que se esvaziou de si mesmo e que, portanto, pode ser completamente cheio pela presença de Deus. Em 2 Coríntios 4, 7 e 10, Paulo expressa de forma sublime: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. O quebrantamento revela a fragilidade do vaso, mas também permite que se veja a glória do tesouro que ele contém. Quem foi quebrado já não se apoia em sua própria força, já não confia em suas estratégias, já não vive para ser aprovado pelos homens. Vive para agradar aquele que o sustentou quando tudo se partiu. Vive a partir da humildade, da dependência, da verdade mais pura. O quebrantamento é a linguagem do reino. É a marca que distingue os que foram formados nos lugares secretos, longe dos aplausos, longe dos cenários, mas muito perto do coração de Deus. O profeta Elias, depois de ver o fogo descer do céu e enfrentar os profetas de Baal, caiu em uma crise tão profunda que desejou a morte. 1 Reis 19:4 relata: basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Seu quebrantamento não veio após uma derrota, mas após uma vitória, o que nos ensina que o quebrantamento nem sempre chega quando tudo falha, às vezes chega quando tudo parece funcionar, porque não se trata apenas do externo, mas do que acontece dentro. E foi nesse lugar de esgotamento e quebra que Deus se apresentou, não com um vento forte, nem com um terremoto, nem com fogo, mas com um sussurro suave e delicado. O quebrantamento abriu seus ouvidos para uma voz que não se ouvia na tempestade, mas que era mais poderosa que qualquer estrondo. A dor da alma não é ignorada por Deus, é registrada, é acompanhada, é santificada. Em Apocalipse 21:4 encontramos uma promessa que ainda está por se cumprir, mas que revela a ternura com que Deus trata o quebrantamento de seu povo. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos,
e já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cada lágrima que hoje cai em silêncio tem um destino eterno. Não se perde, não é esquecida, não é ignorada. É recolhida em frascos celestiais, é contabilizada pelo Deus que não apenas vê, mas se comove. Há quem viva o quebrantamento emocional como se fosse o fim de sua história. Mas se a Bíblia ensina algo repetidamente, é que os grandes começos são precedidos por grandes quebrantamentos. Deus não edifica sobre orgulho, não constrói sobre autossuficiência. Deus escolhe as ruínas, as cinzas, os escombros. Porque é aí, quando não resta nada que o homem possa levantar, que a glória de Deus pode edificar sem oposição. Isaías 61:3 declara que o Espírito do Senhor foi enviado para conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. A glória de Deus não se manifesta sobre estruturas humanas, mas sobre corações que foram esvaziados pelo quebrantamento. Cada processo que parece devastá-lo pode, na verdade, ser a fundação de algo muito mais elevado. E embora agora você não compreenda, chegará o dia em que olhará para trás e verá o propósito. Verá que não foi em vão, que cada lágrima tinha sentido, que cada noite escura estava preparando uma manhã de ressurreição, que o quebrantamento não foi uma maldição, mas uma preparação, que o que parecia destruição era o prelúdio de uma revelação gloriosa. Quando Deus permite que a alma se quebre, não o faz para deixá-la em pedaços, mas para reconstruí-la à sua maneira, à sua imagem, ao seu desígnio. E quando essa obra se completa, o que resta não é apenas uma vida restaurada, mas uma vida pronta para transformar outras. Porque ninguém pode levantar os caídos se nunca esteve no chão. Ninguém pode consolar o aflito se nunca chorou. Ninguém pode falar de esperança verdadeira se nunca conheceu o desespero. Por isso, se você está atravessando um quebrantamento emocional que parece não ter fim, não o ignore, não o amaldiçoe, não fuja dele. Olhe-o com os olhos do Espírito, ouça-o com o coração da fé, porque pode ser a voz silenciosa de Deus dizendo: estou formando algo eterno em você. O quebrantamento não é uma derrota, é um sinal, uma marca, uma preparação. E se você puder permanecer, se puder resistir, se puder confiar em meio às lágrimas, descobrirá que Deus não apenas permite o quebrantamento, Ele também habita nele. Há um tipo de dor que não vem de fora, mas que se trava no silêncio da mente e no segredo do coração. É a batalha entre o que somos e o que intuímos que deveríamos ser. É uma luta constante, persistente, que não se explica facilmente, mas que se sente como uma inquietação que não se apaga, como um desajuste profundo entre a vida visível e uma voz invisível que clama por algo mais. Não é depressão, não é ansiedade, é algo mais sutil, mais íntimo, é uma fricção espiritual, uma resistência interna ao conformismo. É a alma reagindo a uma realidade que não a satisfaz, porque sabe que foi chamada para uma dimensão superior. Essa dor que não tem nome médico nem diagnóstico psicológico fez parte do processo de todos que foram chamados por Deus para um propósito maior. Não é um castigo, é um sinal. É o eco de uma identidade espiritual que começa a despertar. É o reflexo de uma consciência que foi tocada pelo céu, mas que ainda caminha entre os homens. Não é por acaso sentir que algo lhe falta, mesmo quando você tem tudo. Não é fraqueza desejar algo mais profundo, mesmo quando aparenta estabilidade. É a linguagem do Espírito. É Deus ativando dentro de você um fogo que não se apagará até que você cumpra o propósito para o qual foi criado. Jeremias expressou isso com uma clareza dilacerante quando disse: não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Contudo, havia no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por contê-lo, mas não pude. Jeremias 29. O profeta tentou fugir do chamado. Quis silenciar a voz que o impulsionava a falar, mas foi impossível. O que Deus havia acendido em seu interior era mais forte que sua vontade. Essa luta, essa tensão espiritual, era evidência de que ele não podia viver como os outros. Ele havia sido marcado e por isso a normalidade lhe era insuportável. A vida de Moisés também nos fala dessa luta interna. Criado como príncipe no Egito, com acesso a todos os privilégios do palácio,
Sua alma não encontrava repouso. Ele sabia que pertencia ao povo hebreu, e embora tivesse segurança, poder e conforto, algo em seu interior o impulsionava a agir, a intervir, a romper com aquela vida estável. E Êxodo 2:11 é relatado como: um dia ele saiu para ver seus irmãos, e ao ver sua carga reagiu. Esse momento não foi apenas um ato de justiça humana, foi o estouro de uma luta interna que vinha se gestando por anos. Moisés não suportava continuar vivendo em uma identidade que não era a sua. A inquietação o impulsionou a sair do palácio, e embora o resultado imediato tenha sido o exílio, na verdade era o início do caminho para seu verdadeiro chamado. Quando a alma foi tocada por Deus, ela já não pode se conformar com o superficial. Essa inquietação é santa. Essa luta é um sinal de que o Espírito está operando internamente, movendo peças, desestruturando planos humanos para revelar o desígnio eterno. Paulo, antes de se tornar o apóstolo que mudou o curso do cristianismo, também viveu uma batalha intensa. Perseguia a igreja, acreditava estar fazendo o correto, mas seu interior não estava em paz. O confronto divino que viveu no caminho para Damasco foi o ponto culminante de uma tensão que não podia mais ser sustentada. Em Atos 26:14, Jesus lhe diz: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase revela que Paulo já vinha resistindo algo internamente. A luta não começou no caminho, apenas se manifestou com força ali. Sua alma já estava sendo impulsionada por uma verdade que ele ainda não entendia. A alma humana não foi desenhada para viver desconectada de seu propósito. E quando esse propósito começa a se revelar, ainda que de forma incipiente, toda a estrutura emocional e espiritual entra em conflito. A vida se torna desconfortável, as decisões fáceis se tornam pesadas. As rotinas que antes pareciam normais agora parecem vazias. As metas que antes o emocionavam já não motivam. Tudo isso não é sinal de desordem, mas de despertar. Quando o propósito eterno começa a bater à porta da alma, ela já não pode viver em paz até que responda. Davi, antes de ser ungido como rei, cuidava de ovelhas no anonimato. Mas mesmo naquele lugar de serviço silencioso, sua alma era inquieta. Ele compunha salmos, lutava contra leões e ursos, buscava a Deus em segredo. Algo dentro dele sabia que sua vida não ficaria ali. Não era ambição, era consciência espiritual. No Salmo 63:1 ele escreve: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja numa terra seca e árida, onde não há águas. Essa sede e esse anseio não é comum. É o grito de um espírito que provou a eternidade e já não pode se alimentar do temporal. Essa sede é a que impulsiona o coração a buscar sem descanso, a lutar sem trégua, até encontrar o lugar exato para o qual foi criado. Há pessoas que vivem com uma sensação constante de insatisfação espiritual. Participam de tudo, trabalham, oram, servem, mas ainda assim sentem que há algo mais. Não encontram nome para o que sentem, mas também não podem calá-lo. Isso não é uma falha, é um sinal. É o Espírito clamando por seu desígnio. É a confirmação de que foram escolhidos. Quem foi marcado por Deus não pode se acomodar no comum. O propósito gera tensão, e essa tensão se sente como uma luta. Em Romanos 8:23, Paulo fala desse gemido interior, e não apenas ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Esse gemido é um eco do céu, é a manifestação interna de uma expectativa divina. O Espírito Santo não permite que a alma se acomode quando foi destinada a transformar. A luta não é um obstáculo, é um impulso, é um fogo invisível que arde até que o coração se alinhe com o propósito. É um processo doloroso, mas sagrado. É a mão de Deus moldando desde dentro. Nem todos entendem, nem todos percebem, mas os que foram chamados sabem que não se trata de emoções, trata-se de destino. Filipenses 3:12-14 expressa essa tensão com clareza. Não que eu já o tenha alcançado, mas prossigo para ver se alcanço aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Essa é a luta dos que foram tomados por Deus, mas ainda caminham para a plenitude desse chamado. Quem experimenta essa luta deve aprender a lê-la com olhos espirituais. Não é um sinal de fracasso, não é uma doença emocional, é a preparação para uma manifestação maior. A Bíblia não esconde esse processo, ao contrário, o apresenta como parte natural da formação dos escolhidos. O conflito interno é necessário porque destrói os apegos errados. A luta desgasta o que não serve e fortalece o que deve permanecer. É parte do treinamento espiritual. É o deserto antes da terra prometida. É a escuridão antes do amanhecer. Jesus, antes de ir à cruz, viveu sua própria luta interna no Getsemane. Em Mateus 26:39, ele diz: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento não foi fraqueza, foi humanidade processando obediência. Foi uma luta real, profunda, que revelou a fidelidade de um coração rendido. A luta não o enfraqueceu, o confirmou. Porque quem luta e obedece está pronto para carregar glória. A luta espiritual interna não se resolve com respostas fáceis. Não se acalma com distrações. Só se aquieta quando a alma se rende ao desígnio eterno. Não se trata de fazer mais, mas de se alinhar. Não se trata de demonstrar nada, mas de obedecer. A paz verdadeira não chega quando tudo se encaixa, mas quando o coração aceita que foi escolhido e responde com disposição. A luta cede quando o propósito toma forma. Deus não ignora essa batalha interior. Ele a respeita, a supervisiona, a utiliza e em meio a ela vai revelando peças do plano. Nem tudo se mostra de uma vez. Às vezes o propósito se desdobra lentamente enquanto a alma se adapta. Mas em cada passo há direção. Em cada noite escura há uma voz. Em cada momento de silêncio há instrução. Porque Deus não chama para depois abandonar. Ele chama, forma, corrige, guia e finalmente envia. Se hoje você vive uma luta interna constante, não está perdido, está sendo formado, está em processo, está sendo separado. Você não é fraco por sentir essa inquietação, é forte por continuar avançando apesar dela. Não está sozinho, não é o único. Está no mesmo caminho que percorreram os profetas, os reis, os apóstolos. Está caminhando para sua missão e, embora a luta seja intensa, o final será glorioso. Não ignore essa batalha. Escute-a. Permita que ela o dirija. Permita que ela o refine. Porque quando chegar o momento, essa luta terá dado lugar a uma certeza. E essa certeza o sustentará quando outros duvidarem. Ela o afirmará quando o caminho se tornar incerto. Lembrará quem você é, para que foi chamado e quem o escolheu. A luta é o prelúdio do cumprimento. E quem hoje geme, amanhã reinará. Existem momentos em que a alma entra em um silêncio tão denso que nem mesmo sabe como orar. Etapas em que as vozes se calam, as portas se fecham e as pessoas se afastam sem explicação. Você olha ao redor procurando um sinal, uma presença, uma companhia e só encontra solidão. Não é um erro, não é uma perda sem propósito, é isolamento sim, mas não qualquer isolamento. É o tipo de isolamento que Deus permite quando quer falar diretamente sem interferências. É o tipo de deserto que não é abandono, mas sala de aula. É o espaço onde Deus silencia tudo que atrapalha para que sua voz seja a única que ressoe. Desde tempos antigos, o isolamento tem sido uma das ferramentas mais sagradas nas mãos de Deus. Não é por acaso que antes de cada grande missão, o chamado passe por um retiro forçado. Antes de falar em público, é preciso aprender a calar em segredo. Antes de enfrentar multidões, é preciso saber estar só diante do rosto de Deus. O isolamento não é um castigo, é um encontro. É uma separação divina que dói a alma, porque corta as distrações, mas cura o espírito porque revela o eterno. Na vida de Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, depois de ver o fogo descer do céu, depois de ser usado como instrumento do poder de Deus, o que veio não foi celebração nem honra. O que veio foi fuga, solidão, silêncio. Em 1 Reis 19:4, é narrado como Elias se afastou e sentou-se debaixo de um zimbro, desejando morrer, não porque havia perdido, mas porque não entendia o que vinha a seguir.
Naquele lugar desolado, enquanto dormia, Deus o tocou, deu-lhe alimento, descanso, direção, mas acima de tudo, deu-lhe revelação. Elias esperava Deus no vento, no fogo, no terremoto, mas Deus chegou no sussurro. No isolamento, Elias não apenas descansou seu corpo, encontrou o tom exato da voz de Deus. Quando Deus quer falar coisas profundas, Ele afasta o homem de tudo que faz barulho, não porque despreze o social, mas porque algumas instruções não podem ser ouvidas em meio à multidão. Algumas direções são sagradas demais para serem compartilhadas em público. E por isso, quando alguém é chamado para um propósito maior, uma das primeiras coisas que experimenta é a separação. Relacionamentos que esfriam sem causa, ambientes onde antes se sentia confortável, agora se tornam desconfortáveis. Lugares que antes davam vida agora parecem vazios. Tudo começa a se reduzir, tudo começa a se silenciar, porque o que vem não precisa de aprovação humana, mas de clareza divina. O próprio Jesus viveu esse princípio de forma constante. Antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto. Não foi uma decisão humana, foi o Espírito Santo quem o levou ali. Mateus 4:1 o diz sem rodeios. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse deserto não foi acidental, foi estratégico. Ali, longe dos aplausos das multidões, das vozes externas, Jesus confrontou suas fraquezas, reafirmou sua identidade e se fortaleceu na palavra. Só depois de sair do isolamento, ele começou a ensinar, curar, libertar. O visível veio depois do secreto. O poder público foi precedido pela vitória privada. A solidão às vezes chega como uma sombra espessa, mas quando analisada à luz das Escrituras, transforma-se em um anúncio profético. Cada separação tem um sentido, cada isolamento contém uma mensagem. Quando Deus afasta alguém, não o deixa vazio. Ele o enche com o que precisa para a próxima etapa. O nutre com maná escondido, dá-lhe a capacidade de sustentar o que vem. A alma nem sempre entende, mas o espírito reconhece. Nesse silêncio forçado, nesse espaço onde já não há distrações, Deus planta sementes de eternidade. No Salmo 91:1, encontramos uma promessa que só se ativa nesse tipo de retiro sagrado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo não é visitar ocasionalmente, é permanecer, é morar, é ficar, e para chegar a esse nível de profundidade, é necessário que outras coisas sejam removidas. Deus não compartilha intimidade com o barulho. Quando quer falar como Pai, Ele silencia tudo mais. Quando quer entregar desígnio, instrução, propósito, primeiro apaga as vozes do mundo para que sua voz tenha o primeiro lugar. Não há missão espiritual verdadeira que não tenha passado por esse tipo de despojo. O isolamento não é uma fase acidental, é parte do desígnio. Às vezes a alma grita por voltar à normalidade, por recuperar as rotinas, por restaurar relacionamentos perdidos. Mas quando alguém foi separado por Deus, não pode voltar atrás sem perder algo essencial. O caminho de volta ao conhecido já não está disponível, porque uma vez marcado, o isolamento não é opcional, é necessário, é parte do processo. É o forno onde o caráter é purificado, é o silêncio onde a voz é confirmada, é a solidão onde a identidade é definida. Em Oséias 2:14, Deus fala de seu povo como um amante traído, mas cheio de misericórdia, e diz: por isso agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar ao seu coração. Essa é a intenção de Deus quando isola, não é afastá-lo de tudo por crueldade, é levá-lo a um lugar onde ele possa falar diretamente e profundamente sem interferências. Porque o coração, quando está rodeado de barulho, não ouve. Só no silêncio ele se torna sensível ao eterno. Mesmo os grandes momentos de revelação na Bíblia estão rodeados de solidão. João recebeu o Apocalipse estando isolado na ilha de Patmos. Não foi em meio à comunidade, nem rodeado de amigos, foi no exílio. Naquele lugar de separação forçada, o céu se abriu e a voz de Deus retumbou como muitas águas. Apocalipse 1:9 e 10 o confirma. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos, estava no Espírito no dia do Senhor,
e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. A maior revelação escatológica das Escrituras foi entregue a um homem que estava completamente só. E não foi por acaso, foi por desígnio. O isolamento, quando provocado por Deus, carrega uma carga de glória que só os obedientes podem sustentar. Nem todos compreendem. Muitos resistem, tentam voltar à atividade, preencher os vazios com distrações, recuperar relacionamentos que Deus já fechou. Mas a alma sábia discerne, não luta contra o deserto, o abraça, não amaldiçoa o silêncio, o explora. Porque sabe que por trás de cada temporada de solidão, há um peso de glória que não se pode comparar. A incompreensão que muitos sentem durante essas etapas não é um erro, é parte da transformação. O que antes parecia valioso começa a perder brilho. As conversas já não nutrem. As atividades que antes motivavam agora parecem vazias. É porque Deus está esvaziando a alma do superficial para enchê-la do eterno. Está reeducando a sensibilidade espiritual, afinando o ouvido, limpando a visão. O isolamento é a oficina secreta onde se forjam os ministros do céu. É a câmara escura onde se revelam as imagens que depois impactarão o mundo. Poucos abraçam essa etapa com gozo, mas os que o fazem saem irreconhecíveis. Saem com o rosto transformado, com autoridade espiritual que não se pode fingir, com uma convicção que não depende de aprovação externa. Porque uma vez que alguém ouviu Deus na intimidade, já não se vende por aplausos, já não precisa de cenários, já não teme a rejeição. Encontrou sua fonte, foi sustentado em segredo, e isso o torna invencível em público. Quando a alma aprende a viver sozinha com Deus, tudo mais se torna complemento, não necessidade. E é então que o chamado se ativa com poder, porque o isolamento não é o fim, é o princípio, é a base, é o piso firme sobre o qual se levantam os chamados autênticos. O que o mundo não vê, o céu celebra. O que parece perda é semeadura. O que parece silêncio é preparação. E quando chega o momento de sair, a alma já não depende do externo. Caminha com a certeza de que não foi chamado por homens, mas por Deus. Se você está passando por uma etapa de isolamento espiritual, não o rejeite, não o apresse, não o interprete mal. Pare e escute, porque há uma voz que só se ouve no silêncio, uma direção que só se entende quando tudo mais calou, uma identidade que só se assume quando não resta nada a que se agarrar, exceto a palavra viva que sustenta tudo. E essa palavra o chama, o forma, o prepara, porque o que vem não pode ser levado por uma vida distraída. Só os que foram treinados no segredo poderão sustentar o peso do sagrado. Há um tipo de dor que não se vive em um só momento, mas em repetições que desgastam a alma. Tentar algo com esperança, com entrega, com fé, e ver tudo desmoronar novamente. Recomeçar com novas forças, com oração, com determinação, e ver mais uma vez que o resultado é o mesmo fracasso. Esse padrão, quando se repete com insistência, começa a deixar uma sensação de confusão. Você se pergunta se foi esquecido, se foi amaldiçoado, se está fora da vontade de Deus. Mas há um mistério escondido nesses fracassos que não cedem. Não são castigos, não são maldições, são bloqueios divinos, intervenções do alto. São a maneira como Deus fecha caminhos para abrir um melhor. São o sinal silencioso de que o que você queria não é o que o céu escreveu para você. O homem pode planejar, traçar estratégias, levantar projetos, mas apenas o propósito do Senhor prevalecerá. Assim declara Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Há ideias que parecem boas, caminhos que parecem corretos, decisões que têm lógica, mas se não estão alinhadas com o desígnio divino, não prosperarão. E não prosperarão, não por falta de esforço, mas porque Deus mesmo se encarrega de que não deem fruto. Ele ama tanto seus filhos, que não permite que triunfem no que não foram chamados. Fracassar repetidamente em uma área pode ser a forma mais clara de Deus gritar: não é por aí. Jonas foi comissionado com uma instrução precisa a ir a Nínive, mas ele escolheu o caminho contrário, decidiu fugir, embarcar para Tarsis. O que veio não foi sucesso nesse caminho, mas uma tempestade. O mar se levantou, o barco esteve em perigo e sua presença foi a causa do caos.
Jonas não prosperou em sua rebeldia. Foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e só do ventre daquela criatura clamou ao Senhor. O fracasso não foi acidental, foi estratégico. Foi o cerco divino que o empurrou de volta ao propósito. Foi a intervenção de um Deus que não desiste de seus escolhidos. A dor do fracasso repetido é uma ferramenta que lapida o caráter e redireciona a visão. Às vezes o problema não é a meta, mas o tempo. Outras vezes não é o sonho, mas a motivação com que se persegue. Deus permite que as coisas não funcionem, não porque não queira abençoá-lo, mas porque não quer que você perca seu destino por uma satisfação imediata. Salmo 127 nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Quando algo não prospera, apesar do esforço, da preparação, das orações, é tempo de revisar se essa casa está sendo edificada por sua mão ou pela nossa. Paulo tinha o desejo ardente de pregar na Ásia. Tinha planos, disposição e a intenção mais nobre. Mas em Atos 16, 6, 7, é dito que o Espírito Santo o proibiu. Tentou então ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não foi falta de unção, não foi pecado, foi direção. O Espírito fechou caminhos porque havia outro lugar onde o esperavam: Macedônia. Ali estava o propósito, ali estavam as almas preparadas, ali estava o cumprimento. Deus usou o bloqueio para mostrar a rota correta. A dor de ver projetos fracassarem uma e outra vez não é fácil de suportar. Ela consome e esgota a fé, gera perguntas. Mas, se entendida desde o céu, torna-se um filtro, um discernimento, um chamado a parar, orar novamente e revisar a direção. Às vezes é preciso fracassar várias vezes para entender que Deus não quer que você viva de seus planos, mas de sua vontade, que você não foi chamado para buscar o sucesso humano, mas para manifestar o eterno, que seus dons não são para seu benefício, mas para cumprir uma obra maior. E se para que isso ocorra for necessário que algo morra, então Ele permitirá que morra. Em ocasiões, Deus precisa que uma etapa se feche por completo para abrir a nova com clareza. E se você se agarra ao que Ele já deixou para trás, Ele permite que todo o intento de restaurá-lo fracasse, porque não se pode ressuscitar o que já não está sob sua graça. Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não a perceberei. Às vezes os fracassos não são o fim, mas o limiar, o aviso sagrado de que algo novo está por nascer, mas não pode florescer enquanto continuarmos semeando em terra estéril. Quem experimentou a repetição de fracassos deve aprender a ler a mensagem oculta. Não é uma maldição, é uma intervenção. Não é uma derrota, é uma poda. E a poda não é destruição, é preparação para um fruto maior. João 15, 2 o confirma: todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. O fracasso limpa, redireciona, separa o útil do desnecessário, e no final, o que resta é o que realmente sustenta o chamado. Há quem sinta mais, chore com facilidade, se comova sem razão aparente, se quebre pelo sofrimento alheio como se fosse próprio. Carregam uma tristeza que nem sempre lhes pertence, mas que não conseguem soltar. São pessoas que levam uma carga espiritual invisível. Sua sensibilidade não é emocionalismo, é evidência. É um sinal sagrado de que foram separados para algo que ainda não entendem, mas que já os está formando por dentro. Essa sensibilidade que o mundo despreza como fraqueza, Deus a honra como maturidade. Nas Escrituras, os grandes servos de Deus foram homens profundamente sensíveis. O choro de Jeremias não foi um exagero, foi uma expressão profética. Ele lamentou não apenas pelo que via, mas pelo que discernia. Seu espírito captava a dor do povo antes que ela chegasse. Sua alma era como uma antena conectada ao coração de Deus. Jeremias 9:1 recolhe uma de suas expressões mais cruas: quem me dera no deserto um abrigo de andarilhos para que eu deixasse o meu povo e me afastasse deles, porque todos eles são adúlteros, assembleia de traidores. Não era apenas frustração, era a dor do céu encarnada em um homem. Ezequiel também foi um vaso dessa sensibilidade sagrada. Em Ezequiel 3:15,
é narrado como, após receber uma visão do juízo de Deus, ele ficou sentado entre os cativos, atônito, por 7 dias. Não disse nada, apenas sentiu, apenas carregou. Essa quietude não foi inatividade, foi intercessão silenciosa. Foi o peso da glória quebrando a estrutura humana. A sensibilidade espiritual nem sempre se expressa em palavras. Às vezes, manifesta-se apenas em silêncios profundos, em olhares que choram, em corpos que tremem sem razão, porque o espírito percebe antes que a mente compreenda. Quando alguém foi chamado por Deus para carregar um manto especial, sua sensibilidade se torna aguda. Não pode tolerar certas conversas. Não se sente confortável em qualquer lugar. O que não afeta os outros o abruma. Não é porque seja diferente por si mesmo. É porque carrega algo que não é seu. A presença de Deus não apenas consola, também exige. Quando o Espírito Santo repousa sobre uma vida, começa a transformar sua sensibilidade. Ensina a detectar o invisível. Permite-lhe discernir o que outros ignoram. Abre seus olhos para as realidades eternas. O próprio Jesus chorou sobre Jerusalém, não por uma tragédia já consumada, mas por uma que viria. Lucas 19:41 diz: E quando chegou perto da cidade, ao vê-la, chorou sobre ela. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Rei da Glória, se quebrou pelo sofrimento de uma cidade que não o entendia. Essa sensibilidade não foi fraqueza, foi autoridade em forma de lágrimas. Só quem chora com o céu pode reinar com o céu. A sensibilidade espiritual é a raiz secreta dos ministérios que perduram. Não se forma em livros, forma-se em quebrantamentos, em vigílias solitárias, em orações sem palavras, em gemidos que não se explicam. Romanos 8:26 o confirma com precisão. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem tudo se diz. Algumas cargas só se sentem. Alguns chamados só se revelam na dor inexplicável que visita os que foram separados. Deus lhes confia dores que não são suas para ensiná-los a interceder por outros. Dá-lhes um coração mais brando porque planeja usá-lo como refúgio. Agudiza seus sentidos porque pensa enviá-los a terrenos escuros. Sua sensibilidade não é sua, é emprestada, é impartida, é uma ferramenta para transformar. Se você sente que carrega dentro de si uma tristeza que não entende, uma carga que não pode descrever, uma dor que não vai embora, não a ignore. Pode ser que o céu esteja sinalizando, que Deus esteja moldando, que o Espírito esteja treinando em você uma compaixão que mais adiante salvará vidas. Essa dor é um sinal, essa sensibilidade é um chamado. Você não está quebrado, está sendo preparado. Há dores que são respostas, processos que parecem deter sua vida, mas na verdade estão dando à luz outra. Não é o que você perdeu que define sua história, mas o que o céu está construindo em meio ao que você ainda não compreende. Cada ferida, cada silêncio, cada momento que o quebrou por dentro foi observado por aquele que escreve planos eternos. Você não está sendo descartado, está sendo escondido, porque o que está sendo feito em você não é comum. E o que Deus forma em segredo depois revela com glória. Sua vida não está girando em círculos vazios. Você não está preso, está sendo refinado. Embora não veja, cada lágrima teve uma direção. Cada noite escura continha uma mensagem. Porque quando Deus permite a dor, também prepara a vitória. Quando Ele permite a ruptura, também garante a restauração. Não há parte de sua história que esteja fora do controle do oleiro. Mesmo os fragmentos que você não entende, Ele os sustenta com propósito. Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras. Não é por acaso que seu coração arde com cada frase. É uma confirmação, um sinal, uma voz do céu, lembrando que você não foi ignorado, não foi esquecido. A inquietação que você sente não é uma barreira, é um convite. O peso que carrega não é uma maldição, é uma responsabilidade divina. Porque os que foram chamados a muito também foram quebrantados com profundidade. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa permanecer. Deus não está procurando perfeição, está procurando disposição. Um coração que diga sim mesmo em meio ao choro. Uma vida que se mantenha firme mesmo sem entender tudo.
Porque exatamente aí, nessa obediência quebrada, nessa fidelidade trêmula, Ele manifesta seu poder. Não ignore as dores que o perseguiram. Não apague as perguntas que ardem dentro de você. Não negue a sensibilidade que o distingue. Porque tudo isso não é fraqueza, é sinal de que você está sendo preparado para algo que ainda não viu, mas que marcará sua geração. Seu processo tem propósito, seu quebrantamento tem direção, e sua história está nas mãos do Deus que nunca se engana. I was holding every moment like it might fall apart, filling silence with explanations, God in every part. Every second felt accounted, every thought had rules. I forgot that even oceans need some space to move. So I loosened my grip, and the noise grew thin. I needed breathing room, not an answer, not a cure, just space to feel what's true. No fixing, no proof, breathing room. I step back from the questions, I stop chasing the why. Let the moment sit unfinished, let the reason slide. Found a softer way of standing without armor on. Turns out peace arrives unnoticed when you don't force it along. I didn't disappear, I find real peace. I needed breathing room, not direction, not control, just step between the wounds to let them close. No racing, no pressure, nothing due, just a little distance. Just breathe Maybe healing is louder, maybe strength is letting go.
in breathing.